Muito obrigada, Sr. Presidente. Começo por cumprimentar as senhoras e os seus deputados, assim como o Sr. Ministro e o Sr. Secretário de Estado. Sr. Ministro, venho falar mais uma vez sobre as progressões de carreira e o respectivo posicionamento remuneratório. E começar por referir e esclarecer de uma vez por todas que as progressões não foram congeladas pelo anterior Governo em 2011. Foram sim, Sr. Ministro, decretadas em 2010, na altura, vejamos só, em que o Sr. Ministro era nada mais, nada menos do que o Secretário de Estado da área. É bom pôr os pontos nos is nesta matéria, Sr. Ministro. Sr. Ministro, neste momento existe uma desigualdade decorrente da utilização de critérios diferenciados. E esta forma desigual, como as diversas instituições têm vindo a seguir caminhos diferenciados, ferem o princípio de igualdade de tratamento entre docentes em situação idêntica. Não é só o PSD que afirma isto, Sr. Ministro, as próprias organizações representativas do setor também o dizem e têm preconizado gritos de revolta porque o Sr. Ministro nada faz ou pouco ou nada diz. Sr. Ministro, vamos ser claros e sem grandes rodeios, admita aqui que falhou. O Sr. Ministro falhou e o seu Governo também falhou. Falhou porque deveria ter dado orientações explícitas às instituições, sem margem para dúbias interpretações sobre qual o critério para a progressão. O Sr. Ministro não quis decidir, não quis liderar o processo, não deu os esclarecimentos e o resultado está à vista. Temos instituições a decidir sobre o mesmo assunto de forma totalmente dispar. E pior, por causa da não ação do Sr. Ministro, parece que não há aqui uma assunção de responsabilidades. Mas há, Sr. Ministro, há responsabilidades. E a responsabilidade de toda esta injustiça é única e exclusivamente do Sr. Ministro e do seu Governo. O PSD não aceita que para uma mesma situação haja docentes tratados de forma diferente. Muito menos aceita que docentes que são avaliados sejam prejudicados em detrimento daqueles que não foram avaliados. Chegou-se ao cúmulo até de serem as próprias instituições de ensino superior públicas verem-se obrigadas a assumir custos que não estão cobertos pela transferência de Estado, hipotecando assim a sua missão. Sr. Ministro, já aqui por diversas vezes foi questionado sobre o valor e o método de cálculo das verbas relativas às progressões remuneratórias. O Sr. Ministro ou omite esta informação ou torna-a difusa. Lembro-lhe, Sr. Ministro, que para além das perguntas recorrentes no âmbito das audições regimentais, o PSD está há mais de um ano, à espera de uma resposta a uma pergunta escrita que submetemos sobre esta matéria. Também o PSD já teve a oportunidade de apresentar um projeto de resolução sobre esta matéria, que esperamos muito sinceramente que seja aprovado, nomeadamente pelas posições que já foram aqui assumidas pelos diferentes grupos parlamentares, e o Sr. Ministro depois dê cumprimento ao mesmo. E questiono, Sr. Ministro, que clarifique aqui de forma inequívoca quais são os critérios que as instituições devem adotar para a progressão dos seus docentes e quando é que o Sr. Ministro vai disponibilizar as verbas necessárias para o pagamento das progressões salariais dos docentes do ensino superior público. Obrigado, Sr. Presidente.